Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus, mais um momento que estamos aqui para cultuar o Senhor e damos graças a Deus por isso, privilégio que Deus tem nos dado. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 54. Nós vamos ler esse salmo, em seguida nós vamos orar e depois cantar ao nosso Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, e eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por sua palavra e glorificamos ao Senhor por sua graça. Deus, nós aprendemos com o salmista, Senhor, a confiar na sua direção, a confiar nossa vida ao Senhor e esperar que em todas as coisas o Senhor encaminhará para a sua glória, a não agir segundo o que pensamos, mas a entregar ao Senhor tudo o que acontece conosco, Deus, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o ponto final de todas as coisas. Senhor nosso Deus, que o nosso coração confie plenamente no Senhor, que assim como uma criança desmamada é nos braços de sua mãe, que assim seja a nossa alma, o nosso coração no Senhor, ó Deus. Que possamos descansar, que possamos, ó Deus, confiar no Senhor, que os nossos olhos estejam fitos em Ti e que as coisas desse mundo, Deus amado, não venham nos tirar da centralidade da Sua palavra, da pessoa de Jesus Cristo. Que o nosso coração, Deus amado, glorifique o Seu nome, que possamos ter a consciência de que estamos aqui de passagem, que o Senhor tem um destino final para nós, para a sua igreja. Nos abençoa, Deus, nessa noite, fala a nós por meio da sua palavra, receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, e que esse culto, Deus, ao Senhor, que viemos prestar aqui nessa noite, glorifique somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32, nós vamos ler os 5 primeiros versos desse Salmo, e em seguida nós vamos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e falhas, tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor tem mostrado sua misericórdia dia após dia, mas pela palavra de Deus também somos convidados rotineiramente a arrepender-nos, a confessar os nossos pecados. Sempre é bom analisar nossas vidas e abandonar aquilo que não agrada ao nosso Deus. Vamos ler esse salmo, Salmo 32, dos versos 1 ao 5, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Vamos fazer isso que o salmista fez aqui, confessar eles diante do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela cruz, pela obra de salvação, pela graça do Senhor em nossas vidas, e louvamos ao Senhor por sua bondade. Reconhecemos também, Senhor Jesus Cristo, que somos pecadores, que pecamos e falhamos contra o Senhor e muitas vezes ofendemos a sua santidade, machucamos ou maltratamos o nosso próximo com as nossas ações e pedimos perdão ao Senhor, Deus. Certamente a sua palavra nos coloca e nos dá todo o subsídio necessário para a gente ter consciência do que acontece conosco
e também, Deus amado, o caminho para que a gente não enverede por lugares que não glorificam o Senhor. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, por muitas vezes não nos dedicar à sua palavra, não lê-la e meditar nela como o Senhor pede a nós. Ó Deus, pedimos perdão ao Senhor por muitas vezes entregar aos desígnios do nosso coração, e a sua palavra já nos diz que o nosso coração é enganoso, e muitas vezes a gente segue, Deus amado, que ele aponta para nós. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, por não remir bem o tempo, e temos tempo para muitas coisas, e muitas vezes, ó Deus, encontramos-nos em falta em relação à palavra do Senhor, à oração, à comunhão. Deus, tem misericórdia de nós. A sua palavra nos dá, Senhor, os ensinos corretos e necessários para que a nossa vida seja e aconteça de uma forma que o Senhor seja glorificado. Pedimos a Ti, Deus, que abra os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a enxergar a nossa própria vida e as nossas próprias ações. Que a gente não atribua, Senhor, ao outro, ao próximo, aquilo que é a nossa responsabilidade. Que a gente possa, Deus amado, diante de Ti, assumir aquilo que é nosso. Dar nomes, ó Deus, ao que estamos fazendo que não glorifica ao Senhor. Pode ser, Deus amado, que o nosso próximo faça algo que comunique alguma coisa ao nosso coração e que, de certa maneira, algumas inclinações não são agradáveis a Ti. E isso está em nós, ó Deus, seja orgulho, arrogância, prepotência, ó Deus, superioridade, inferioridade, tantas coisas, ó Deus, que nos faz muitas vezes se esquivar de responsabilidades que são nossas. Pedimos a Ti perdão, Senhor. E pedimos ao Senhor a sua graça e a coragem vinda do alto dos céus para a gente se olhar, para a gente se avaliar, que o Senhor sonde o nosso coração, nos exponha ao nosso pecado, nos torne conscientes do que fazemos e que a gente se humilhe sob as suas potentes mãos, ó Deus. Que a gente confesse aquilo que temos feito contra o Senhor e que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos ajude a abandonar as práticas que nos levam a não glorificar o Senhor. Deus amado, que o Senhor nos abençoe e que nos dê a sua graça, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chamar o pastor Norival, vai pregar a palavra de Deus nessa noite. Graças a Deus. Mais uma vez o Senhor vai nos coloca diante da sua santa palavra. É, pastor, que bom. É um privilégio para nós, irmãos. A gente sabe, por exemplo, tem muitas nações espalhadas por esse mundo afora que não têm essa oportunidade que nós temos. Ou muitos estão reunidos agora com a ameaça de, às vezes, entrar alguém no lugar onde estão reunidos e, de repente, maltratar, estourar uma bomba, levar alguém cativo e assim por diante. Outros estão reunidos escondidos, porque é a forma que podem para ouvir a palavra de Deus e para ter comunhão. E graças a Deus o Senhor tem nos dado bom tempo para que a gente possa se reunir aqui, ouvir a palavra de Deus nesse ambiente. Nós temos esse privilégio, irmãos, e esse privilégio nos confere também uma grande responsabilidade, não é mesmo? A gente não pode ouvir a palavra de Deus simplesmente como a gente muitas vezes faz com uma música. Ah, que música bonita, ah, que palavra bonita que o pastor pregou. Graças a Deus que é uma palavra bonita, a palavra de Deus é assim mesmo. A gente precisa meditar nela para saber o que a gente pode melhorar, onde a gente pode avançar um pouco mais, ou talvez abandonar alguma coisa. Bom, Deus sabe como trabalhar o nosso coração. Vamos orar. Então, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por sua palavra. Nós te louvamos pela vida do pastor Norival, teu servo. Que o Senhor o abençoe e o use nessa noite, Deus, para anunciar a sua palavra para nós. Deus, que o nosso coração esteja aberto. O Senhor nos coloque em uma realidade, Deus amado, de grande privilégio, que é ouvirmos a sua palavra, Deus, com liberdade. Que o Senhor nos ajude a ouvi-la, a entender e a aplicá-la, Deus, em nosso coração e no nosso viver diário. Senhor, nosso Deus, que nessa noite os nossos olhos sejam desvendados para que a gente contemple as maravilhas do que nós vamos ouvir nessa noite e que o Senhor, ó Deus, dê paz ao coração do pastor e direção para que ele fale a nós o conselho do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por sua bondade e por sua graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim, pastor. Obrigado. Meus irmãos, que a graça do Senhor continue com todos. Que bom que a gente pode estar aqui à noite. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Esse texto, meus irmãos, ele é maior do que isso aí. A gente poderia se estender um pouco mais, eu que não quis mesmo.
Eu quero pegar o texto sequencial do capítulo 5 aí, que fala sobre as viúvas. Ele é mais extenso e eu quero me deter um pouco nele. Então, para não misturar, eu fiquei reduzido aí ao verso 1 e 2, nesse primeiro momento, para depois a gente trabalhar a partir do verso 3, que são as viúvas, que tem muito a ver com os nossos dias, obviamente também. A 1 Timóteo 5, 1 e 2, aí, meus irmãos, talvez o tema bom para isso aí, ou o título melhor, né, para isso aí, seja o cuidado do pastor no aconselhamento pastoral. É disso que ele está tratando aí, cuidado do pastor. Ele está chamando a atenção de Timóteo. É claro que Timóteo tinha uma necessidade um pouco maior, por causa de muitos motivos. Timóteo era jovem, um jovenzinho. A igreja estava cheia de anciãos. O contexto daqueles dias, não só judeu, quanto também grego e romano, mas mais grego, porque os romanos dominaram o mundo, mas os gregos dominaram a cultura. Então, a gente fala naquele tempo lá, mais do que cultura romana, cultura grega. E tanto a cultura grega quanto a cultura judaica, que tinha muita gente, muitos judeus dentro da igreja, a ideia que prevalecia era que o jovem sempre se submetesse ao mais velho, que até hoje é assim, né? Até hoje é assim. E, nesse caso, Timóteo estava numa igreja com bastante ancião. E desses anciãos, nem todos eram presbíteros, é claro, mas era costume que os mais velhos, o ancião, fosse respeitado, os cabelos brancos, né, do ancião fosse respeitado. Hoje não é muito forte essa condição, né? Os filhos peitam os pais, os avós, há um desrespeito. Mas a ideia é porque aquele que é mais velho, ele não precisa ter uma academia que eu digo uma formação acadêmica. Ele é o mais velho e ele tem autoridade, ele gerou, né? Ele tem autoridade, Deus dá isso aí. É uma questão de honra, como eu falo Efésios. Honra teu pai e a tua mãe para que vivas bastante tempo. Timóteo estava num contexto desse, um contexto difícil. Timóteo estava numa igreja, eu estou falando pela própria leitura das cartas, numa igreja que tinha bastante situações para serem resolvidas. Aparentemente precisava de um pastor lá de uns 60, 70 anos. Mas não tinha esse pastor, era Timóteo. E, além do mais, meus irmãos, uma igreja que estava cheio de falsos mestres. Agora pega esses líderes mais velhos, talvez que Timóteo, com falsas doutrinas ainda. O trabalho de Timóteo era intenso. Ele tinha que pregar o evangelho, ensinar corretamente, ajustar a igreja, enfrentar as falsas doutrinas. Os caras ensinavam tudo que podia ser errado, eles ensinavam. Não casamento, não coma isso, não beba aquilo, não faça aquilo lá. E Timóteo, talvez com muito medo e alguns temores, não sabemos, estava naquela igreja. Esse é o contexto daquela igreja ali, que talvez também no culto tinha muitos problemas. Paulo vai falar sobre a autoridade pastoral masculina. Ele teve que falar sobre isso, porque provavelmente estavam surgindo mulheres vindas, aí sim, da elite romana que se convertiam, da própria cidade, mas da elite, que já estavam buscando exercer cargos, altos cargos fora, e que isso era um confronto externo também, naqueles dias era, né, muito forte. Agora, dentro da igreja, eles estavam desejando esse posicionamento, e Paulo vai definir as coisas, colocá-las no seu devido lugar. Mas Timóteo tinha que ensinar isso para a igreja. Timóteo tinha que ensinar como proceder no culto. Os homens estavam orando de forma errada. Os homens estavam cheios de iras nos seus corações, orando a Deus com raivas, talvez contra esses falsos mestres. Timóteo tinha que organizar o culto. Ele tinha que ordenar a igreja na sua forma de viver como igreja, e nós estamos mais ou menos dentro desse contexto. Estava sozinho, em alguns aspectos, né? Paulo vai falar na segunda carta para que ele forme líderes. 1
Primeiro ele fala das qualificações, depois ele fala, forme líderes, e esses líderes formem outros líderes como eles. O negócio é assim. A igreja deve funcionar dessa forma. Então, isso nos dá, então, esse contexto. Agora ele está em que ponto? Paulo está falando com ele como ele deveria aconselhar as pessoas, como ele deveria, o jovem pastor, lidar com a igreja dentro do aconselhamento. Nós vamos ler o texto e vamos falar um pouco sobre ele. Agora eu estou falando, meus irmãos, pense num pastor bem jovem, mais jovem do que eu até, aconselhando pessoas mais idosas dentro da igreja. Vai aconselhar, normal. Todos nós somos possíveis ou passíveis, né, de sermos aconselhados. E aí chegar para o irmão Orlando, orientar o irmão Orlando, chegar para o Neco, orientar o irmão Neco, e assim por diante. Irmão Toninho, eu estou falando o pastor no seu trabalho diário. E algumas até correções, talvez não desvios morais, mas talvez desvios doutrinários. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem que fazer isso, mas saiba como fazer. Saiba como fazer. Tem que chegar um ponto, meus irmãos, que o pastor ele consiga ter o respeito da igreja. Mesmo que isso vá caminhando pouco a pouco. Mas é natural que o pastor tenha o respeito, os pastores, né? Tenham o respeito da igreja, e Paulo está preocupado com isso, com relação a Timóteo como pastor. Vamos ao texto, então. 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o, como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, mas com toda a pureza. Paulo ele já havia orientado Timóteo para que ele se impusesse no seu ofício ministerial como pastor. Paulo, mais atrás, fala que, tendo em vista que esse ministério ele foi dado a Timóteo pelo próprio Deus, e esse ministério de Timóteo foi confirmado, além de dado em profecia para Timóteo, foi confirmado com imposição de mãos. Nós sabemos o que é isso, essa igreja sabe. Quando um pastor ele é empossado no ministério de uma igreja, há imposição de mãos. Normalmente temos outros pastores presentes. Quando isso acontece, quando Paulo fala isso para ele, olha, você, mais atrás ele fala que ele está só trazendo agora à sua memória o que ele tinha que fazer nesse ofício. Mas lá atrás é para que fosse dado e visto em Timóteo autoridade. Deus deu isso a ele, a igreja aceitou, os presbíteros impuseram as mãos sobre ele, confirmando aquilo que Deus já havia falado ao coração dele. Então, dava-lhe autoridade. Portanto, lá em 4,12, o que Paulo fala para ele? Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha a palavra pureza se repetindo aqui. Ela se repete muito nessa carta de Paulo a Timóteo. Esse desprezo, a gente já viu bastante, vinha dos oponentes ao ministério de Timóteo. Não propriamente ao ministério, e talvez nem tanto por ele ser jovem. O caso dele ser jovem era um caminho que eles tomavam para arredar Timóteo do ministério e eles assumirem a direção daquela igreja e trazerem as suas novelinhas para a igreja assistir. Paulo, então, ele diz para Timóteo que, ao contrário dos falsos mestres, ele fosse exemplo dos fiéis. Ele tinha que ser exemplo aos irmãos daquela igreja. Ele estaria exortando, ele estaria ensinando, ele estaria trabalhando com uma comunidade mista. Eu lembro que eu já disse aqui que possivelmente a igreja de Éfeso era uma grande igreja. Não, o trabalho mais longo de Paulo foi ali em Éfeso, onde ele ficou muito tempo. Então, possivelmente tratasse de uma igreja bem grande. E aí ele começa dizendo o quê? Não repreenda o homem mais velho, ou não repreender o homem mais velho. A ideia aqui, meus irmãos, é de uma censura mesmo. É alguma coisa, algum acontecimento que precisava
de uma censura, de uma admoestação. O pastor não pode se furtar disso, nem você, meu irmão. Se você vê alguém em erro e em pecado, é responsabilidade sua diante de Deus ajudá-lo. E ajudá-lo muitas vezes vai ser confrontá-lo com a palavra de Deus e trazê-lo ao seu olhar e a sua atitude para Deus. Quando nós não fazemos isso, eu não tenho nada com isso, não é comigo, o problema dele, ele é crente, olha, e eu saio falando aí, não é que é crente sem vergonha, sei lá o que seja, né? Não. Para nós corrigirmos. É Mateus 18, trata disso. Aqui, especificamente, Paulo está falando com o pastor Timóteo. Mas é uma responsabilidade de cada irmão. É como que se Deus está vendo as nossas ações e espera de nós esse tipo de correção. Havia então, meus irmãos, por certo, muitos anciãos naquela igreja de Éfeso. E o sentido de mais velho é por tratar, obviamente, de alguém com idade acima da idade de Timóteo. E aqui não é presbítero. A palavra mais velho aqui, ela é presbíteros. Mas não é presbítero ministro, presbítero pastor. É o presbítero ancião por idade, por ser mais velho. Tá? O contexto aqui é esse. Não é olha, não censure o presbítero, não é isso não. Não censure aquela pessoa que é mais velha, ou faça isso, né? Não seja duro. Século 21, ela diz assim, olha, não sejas duro na repreensão ao idoso. É repreendê-lo, mas repreendê-lo com o devido cuidado. Então não é presbítero, porque você pode estar lendo uma hora e achar, nossa, aqui está falando de presbítero, e o pastor falou que não é. Não é mesmo, é o presbítero no sentido de um ancião, uma pessoa mais velha, porque era a mesma tradição. Mas alguém que pode incorrer em pecado, em erros, como qualquer outra pessoa, e que necessita de fato de correção. Isso significaria confrontá-lo nas suas necessidades. Seja um pecado, seja um erro que nós não sabemos que poderia ser. O sentido dessa palavra, não repreenda, é como se dissesse, não bata. É para que Timóteo fosse, de fato, com cuidado, não deixasse de fazer. Meus irmãos, há muitas maneiras de nós tratarmos as pessoas e não deixarmos de sermos fiéis a Deus. Há muitas maneiras. A questão é quando nós queremos, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu não posso ver mentira. Eu não posso ver o pecado. Quem não pode ver o pecado, tolera o pecado é Deus. Nós temos que saber lidar com isso, com esses nossos irmãos. Saber que isso é possível, sim. É bom? Claro que não. Ao mesmo tempo, não virar as costas. Então, eu estou te colocando num cercado. E é a responsabilidade fazer isso. É possível, então, que esse irmão mais velho estivesse com algum tipo de problema que precisava ser corrigido. Timóteo, então, está lidando com alguém que é mais velho do que ele, que possivelmente seja marido e pai. Alguém mais velho. Não era o caso de Timóteo. A Bíblia ela é muito clara, meus irmãos, e ela é rica em informação quando se trata de forma de cuidado e de tratamento com as pessoas mais velhas. Muitos textos. Então, eu não vou ler aqui, mas rico. Tá? Levítico 19, 32 fala sobre as cãs, né? Como se comportar diante daquelas pessoas cujo cabelo é mais branco que o seu. Porque essa era a ideia e o sentido. Ele é mais velho que você. Aí vem Provérbios, diversos textos, Provérbios 20, 20, 20, 29, e assim por diante. A Bíblia é rica nisso. E depois o Novo Testamento não vai deixar de fazer essa censura, esse cuidado. O desrespeito não cabe a nós, aos mais novos em relação aos mais velhos. A ninguém, de forma alguma. Nossos filhos precisam ser ensinados, porque ele está dentro do contexto hoje que é uma liberdade, ele pode fazer o que ele quiser. Então, uma das coisas que nós fazemos com nossos filhos é corrigi-los pouco a pouco, gradativamente, para que ele aprenda a olhar para os mais velhos. Uma das coisas que nós fazemos aqui na igreja, nesse convívio do culto,
que é onde tem criança, bebê e até adulto e pessoa idosa. É o quê? É que esse convívio seja normal. Nós desejamos que a igreja conviva. Nós desejamos que seu bebê nasça aqui na igreja, ele chore aqui no meio de nós, mas ele aprenda a conviver com toda a comunidade, porque isso vai fazer diferença mais tarde na vida dele. Ele vai ver como que os outros tratam os mais velhos. Então ele vai convivendo com isso no dia a dia. Timóteo jamais poderia escapar dessa responsabilidade de tratar então com essa classe dos mais velhos. Assim como todo respeito, mas fiel a Deus, ele devia exortar o idoso. O sentido é sempre de uma exortação respeitosa. E Paulo quer que ele tenha cuidado com isso. Tratando-se como se trata em um relacionamento familiar, especificamente aqui, como se ele fosse seu pai. E aí você tem que ir lá para o olhar das casas, dos lares naqueles dias. Você pode ir para o olhar também para o viver na comunidade judaica. Como que funcionava essas coisas? Timóteo tinha que tratar o mais idoso com respeito, mas também biblicamente, para que produzisse o quê? Algum tipo de arrependimento em função do que aconteceu. A autoridade já foi dada por Deus a Timóteo. A igreja já viu a autoridade de Deus, até mesmo pela imposição de mãos dos presbíteros. Mas não adiantava Timóteo ter tudo isso aí e ele pegar e chutar o pau da barraca, né? Então ele tratar os mais velhos com todo desrespeito e com toda a autoridade que não lhe é devida nesse tipo de tratamento. Por isso, então, a aplicação da exortação, como aqui, é sempre vista como consolo e algum tipo de estímulo. Porque quando ela é feita corretamente, vai trazer isso e produzir isso na vida daquele que é exortado, mesmo sendo mais velho. Deve produzir encorajamento no final de tudo. Isso que é importante. Quando Timóteo terminasse de falar com a pessoa idosa, eles se abraçassem, né? Ou aquele idoso saísse encorajado. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado. Obrigado por ter me instruído e me ensinado, né? Essas coisas. Isso valerá para todos os membros da igreja. A lição é que o erro seja sempre confrontado. Agora, meus irmãos, isso requer temor, duas palavras importantes. Requer temor e humildade. De quem? Dos dois. Temor e humildade por parte do mais velho, temor e humildade por parte do pastor. No caso aqui é Timóteo. Ele continua Paulo lembra que ele deve estender esse tipo de tratamento cuidadoso para com os jovens também. A ideia será sempre em um ambiente familiar, Paulo está trazendo para dentro de casa, como conviviam ali, respeito, né? Filhos, pais, irmãos, irmãs, as meninas e os meninos, eles tinham um convívio com extremo respeito também. Então, uma forma saudável, onde o respeito prevalece dentro da convivência familiar. Nesse sentido, a igreja, então, é uma família ainda maior. Paulo está trazendo a igreja copiando o que acontece dentro de uma casa, forma de respeito. Nessa exortação, então, a forma de abordagem e tratamento de Timóteo com os jovens deveria ser como sendo seus irmãos, pessoas da mesma idade dele. Então, você trate esses como se fossem os seus irmãos. Como você trata o seu irmão? O contexto bíblico, meus irmãos, nos leva a um entendimento de que a gente vai ver muita briga, e a Bíblia não esconde isso, é dentro de família. Mas esse não é o contexto predominante. O contexto predominante é de um respeito. Inclusive, aquele que era o mais velho, primogênito, ele era respeitado pelos mais novos também. E havia uma cadeia, né, de respeito. Lembra quando foi escolher Davi para ser rei? Não foi uma coisa muito aleatória, não. Eles foram pegando do mais velho, que é o primogênito. Não é o mais velho, é o segundo mais velho, não é? Papapá 7. Naquele caso, era o mais novo de todos, por ordem de Deus. Mas existia uma ordem de funcionamento da família
E Paulo está ordenando que isso aí está acontecendo naqueles dias também, e que Timóteo deveria observar como ele deveria tratar, então, os mais novos. A igreja, então, é essa família. Esse formato valerá para lidar também com as mulheres mais velhas. Então, estou saindo dos irmãos porque não precisa ficar muito preso nisso. Mas o olhar de Paulo vai para as mulheres mais velhas. Por quê? Agora começa a entrar num campo mais sensível. O pastor lidar com mulheres dentro do aconselhamento, da orientação. Elas vão se enquadrar numa condição semelhante à do homem idoso. No entanto, portanto, quando Timóteo estivesse pastoreando essas irmãs de uma forma exortativa, ele deveria ter em mente que elas estariam numa posição de idade que poderia ser sua mãe. É assim que ele deveria olhar para aquela senhora que ele estaria aconselhando e orientando, exortando no seu encontro. Isso reforça apenas o cuidado em como Timóteo deveria conduzir-se nesses aconselhamentos, mas ele nunca poderia deixar de fazê-los. Em todas essas faixas etárias deveria coexistir com a exortação o devido respeito. Então vocês percebam que hoje eu estou trazendo para mim, mas como é que você pode pegar isso para você? Você pode muitas vezes estar lidando, um adolescente ou um jovem está lidando com uma pessoa mais idosa porque viu alguma coisa errada. Pode ser, meus irmãos, pode. Lembra que eu falei de 2 pontos importantes a serem observados? Né? Temor e humildade. Isso define o que seria respeito nesse convívio. Temor e humildade. Humildade do mais velho, em ficar pronto para ouvir. Né? Humildade do mais novo, terá arrogância, principalmente no caso do pastor. Tem arrogância. Mas temor também diante de Deus. Porque a correção vem de Deus. Esse é o princípio. Não nasce em Timóteo simplesmente. Ele deveria olhar para as senhoras. Eu vou falar um pouco no decorrer aqui, pouca coisa, mas vou falar esses cuidados que são comuns quando nós falamos principalmente com mulheres. Tratamos no aconselhamento de mulheres. Ele vai terminando, meus irmãos, Paulo não esqueceu de destacar as moças, para que Timóteo também se lembrasse disso, tivesse isso em mente no seu ministério. Igreja normal, uma igreja que tinha idosos, homens, mulheres, né? Pessoas de meia idade, jovens, adolescentes, muitas crianças, por certo. Então, agora ele chega nas moças. E há um destaque também para as moças, porque era um ponto importante que Timóteo iria precisar observar. O formato, ele deveria ser ainda o mesmo. Olha agora o seguinte, né? Timóteo, ele vai estar agora diante de uma moça, que por mais que possa ter cometido algum tipo, né, de erro ou algum pecado, necessitasse também de exortação, como todos os demais, ele deveria tomar muito cuidado. Agora pense em Timóteo, um rapaz solteiro e precisando exortar e aconselhar. Claro que naqueles tempos era um pouco diferente dos nossos dias. Com certeza isso não se daria com ele sozinho, com ela, como hoje também não fazemos assim. Mas pode muitas vezes fazer. Hoje é um entendimento, né, perigoso nessa área de aconselhamento, uma liberdade que pode ser muito perigosa para o pastor. Recentemente, nós soubemos de um pastor que foi preso, parece que ainda está preso, porque não conseguem explicar, ainda não sei a verdade. Verdade, normalmente, quem sabe, de fato, é as pessoas envolvidas. E ele atendeu uma jovem, uma adolescente. Os pais estavam perto, mas não quiseram entrar no aconselhamento. Ele chamou os pais para entrar. Não, eu prefiro que o pastor aconselhe, porque ela fique mais à vontade para falar, não sei o quê, mas nós não queremos entrar. E o pastor insistiu, mas não entraram. E aquela menina acusou o pastor de aliciamento e tantas coisas mais. No final da história, ele foi preso.
É um pastor aqui próximo da nossa região. Está preso. Ele diz que não fez nada. É um pastor muito conhecido, pelo menos de algumas pessoas de confiança nossa, mas está preso, está na cadeia. E o arrependimento dele é justamente não deveria ter aconselhado. Esse é o caminho. Não aconselhar, vocês não vão entrar? Não. Então, sinto muito. Procura outro pastor. E assim, ponto final, né? E sem muita conversa, mas é isso. Pode ser que tenha acontecido também alguma coisa. A gente não sabe. Paulo, então, se dirige a essas mulheres. Era o sexo oposto, mas não de uma mãe. Alguém que poderia ser mãe dele, uma senhora mais idosa, mas uma jovem. Timóteo possivelmente era solteiro, e nesse caso ele estaria em condição de vulnerabilidade. Mas não é só solteiro mesmo. Qualquer pastor, quando vai lidar com o sexo oposto, não importa. Ele tem que olhar para essa condição de vulnerabilidade, de perigo, né? Como se tivesse pam, 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 pam. Ele não vai. Né? Então tem meios de cuidar disso. Primeiramente, ele deveria tratá-las como trataria suas irmãs. Além das providências necessárias para esse momento, como ter os pais juntos, por aí afora, ele deveria cuidar dessa situação como um emissário de Deus, e não como uma oportunidade, por exemplo, fazendo, quem sabe, insinuações quaisquer. Então vamos pensar aqui no aconselhamento. Qualquer tipo de aconselhamento para adolescente, para jovem, para menor, pessoas com idade menor, você deve fazer sozinho. Seja menino ou menina. Procure mais pessoas. No caso de menor de idade, os pais devem estar juntos. Ah, mas meu filho precisa, né? Sinto muito. Tem que estar juntos, pelo menos é meu caso. E não ficar falando sozinho. Pode até acontecer de você conversar, meus irmãos, temos que tomar todo cuidado. O tema de hoje é botar câmera em tudo quanto é lugar. E os oportunistas também estão aí. Para aproveitar essas oportunidades contra a igreja. Às vezes não há erro nenhum, mas dá oportunidade. Aconselhar mulheres. O Valério está sempre comigo. Eu não me lembro de ter aconselhado alguma mulher, eu não sei. Algumas vezes, portão aberto. Uma vez entrou uma mulher aqui, não era da igreja, queria falar de alguém da igreja. Eu botei ela não pediu licença, né? Ela entrou aqui dentro, queria falar com o pastor de alguém da igreja, que na verdade não tinha nada a ver. Mas eu botei ela sentada na porta, e eu fiquei numa posição de frente com a porta também, de alguma forma que eu pudesse ser visto. Ele foi embora. Eu quero dizer, meus irmãos, que tem que tomar todo cuidado. Todos nós precisamos tomar todo cuidado. Agora, deixa eu falar uma coisa. Aconselhamento é uma coisa útil dentro da igreja. O pastor ele tem a autoridade de Deus para aconselhamento. A igreja precisa entender isso aí, usar isso, que eu vou terminar falando sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos no final sobre essa questão da inversão quando não se busca na igreja e na vida e na pessoa do pastor o aconselhamento, a direção, algumas orientações que as pessoas têm e estão confusas. Agora, cabe a nós cercarmos-nos de todo o cuidado possível. Sempre que alguém marca comigo, marcou várias vezes, eu falo assim, olha, tá bom, eu e Valéria estamos te esperando tal hora em tal lugar. Nunca eu sozinho. Principalmente se tratando de mulher e quando são menores também, óbvio. Tá bom? Amo aconselhar. Eu entendo que Deus nos dá a palavra para orientar, a gente pode ler a Bíblia, pode encontrar na Bíblia o caminho. Isso é muito importante. Mas já não podemos, sempre, né, nunca podemos fazer de qualquer maneira. Tá? E Timóteo, ele estava dentro dessa questão aí, desse perigo e dessa vulnerabilidade. Então, ele deveria tratá-la primeiramente como trataria a sua irmã, a tomar as providências necessárias para atender aquela jovem, tomar cuidado para... E aí, por parte de Timóteo,
Cuidado com insinuações, né? Tudo pode acontecer, meus irmãos, no aconselhamento, de repente, no caso dele sendo solteiro. Mas ele precisava ter todo o cuidado, né, como um pastor. Por isso o apóstolo Paulo ele vai fazer uso da expressão com toda a pureza. Ele faz isso no final do texto com relação às moças, no trato com as moças. Essa palavra original de pureza, ela dá a ideia de castidade. Então, Paulo está falando dentro da questão da sexualidade mesmo. Sentimento sexual. Possivelmente essa é a ideia que ele quis dizer para Paulo. Toma cuidado com isso. Paulo está dizendo para Timóteo tomar cuidado e jamais usar dessa oportunidade para dar vazão a sentimentos que gerem possibilidades que não está no propósito principal do cuidado pastoral. No tempo que a gente se formou como pastor, era muito legal ser pastor. Sempre foi, né? Estou falando legal no sentido, assim, era bom ser pastor. E o pastor, ele era visto com bons olhos. Como eu creio que no meio batista, meio presbiteriano, essas igrejas mais tradicionais, mais históricas, o pastor é muito respeitado. Mas sempre, meus irmãos, foi ensinado para nós o cuidado no ministério pastoral. Sempre foi nos passado. Eu nunca deixei de receber orientações. Toma cuidado como pastor. E eu, graças a Deus, entrei no ministério quando recém-casado, né? Vocação minha veio, já estava casado. Tinha sido batizado há pouco tempo. Casado, esperamos um tempo ainda para eu, de fato, entrar no ministério. Mas tive o privilégio de entrar no ministério casado. Então ele tinha que tomar muito cuidado, não usar, né, da oportunidade. O momento ali é de trazer de volta, pela exortação à jovem, às moças, alguém que esteja em situação de erro e possa arrepender-se diante de Deus. Esse é o ponto que ele tinha que observar. Não poderia haver nenhum tipo de distração. Ele não poderia deixar nenhum tipo de falha no atendimento que pudesse também trazer algumas acusações contra ele. Mas jamais perder o foco daquilo que era o papel dele, de orientar aquela jovem biblicamente. Vai requerer dele pureza, cuidado, né? Um homem de Deus. Não é porque ele era jovem que ele não seria um homem de Deus. Não é porque ele era jovem que ele não ia namorar, não ia arrumar uma esposa, mas isso no tempo certo de Deus. No aconselhamento ele tem que tomar todo o cuidado, senão ele ia botar o ministério dele em risco. E botar a igreja também. Ele precisaria orar a Deus para não agir como um pastor oportunista. Isso vale em sua plenitude, tudo. E para os dias de hoje também. Todo o cuidado. Este ensino, então, e aí eu quero fazer algumas aplicações, ao mesmo tempo trazer alguns confrontos para nós, desse tipo de fechamento. Eu queria primeiramente falar um ponto sobre aconselhamento pastoral bíblico. Em 2010, meus irmãos, 2010 e 2011, esses 2 anos, eu fiz uma pós-graduação no Palavra da Vida, lá em Atibaia. E eu me lembro muito bem, em aconselhamento. Eu vi diversas vezes, pastor Davi Merck, todos os pastores que deram aula para mim lá, sobre o perigo da psicologização. Psicologização dos gabinetes pastorais. Falando 2010, 2011, há 15 anos atrás. Eles falavam, toma cuidado. Toma cuidado com a psicologização. Uma palavra meio difícil, né, de psicologia, do gabinete pastoral. As pessoas deixavam de aconselhar com o pastor, mas enchiam os consultórios psicológicos, psicologia. E mais grave, pastores deixaram de atender ou deixavam de atender em suas salas nas igrejas para abrirem um consultório de psicologia ou psicanálise, que está bem em voga também. E aí, meus irmãos, nada contra as ciências. Tá? As ciências, elas não são culpadas nisso, não. Tem seu valor e tem a sua aplicação. Tá? Aqui eu estou chamando a atenção para a psicologização
do ministério pastoral, do aconselhamento bíblico. Mas isso pode revelar-nos o perigo de os cristãos, primeiro, não desejarem serem confrontados com as Escrituras e muitas vezes tratarem o pecado com terapias e medicamentos. Eu vejo muitos crentes buscando psicólogo continuamente. Tá? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Depende de você. O que você não pode é buscar um psicólogo se o seu problema é espiritual. Você sabe, talvez fruto de um pecado, de um erro que você cometeu, que você deve tratar com Deus. Não precisa nem buscar o pastor. Mas quando você busca o psicólogo, porque o seu problema, é claro, desencadeou uma série de coisas e você chegou num distúrbio, mas não corrigiu. Eu estou falando de pecado. Estou falando de erros que se comete e deve ser tratado com Deus. O que é para ser tratado com Deus, tudo é tratado com Deus de alguma forma. Mesmo quando um bom psicólogo dá um bom conselho. Deus está nisso aí. Mas hoje é muito comum, dentro das igrejas, o grande percentual das pessoas que consultam, elas consultam, de membros da igreja estão consultando psicólogo e algum tipo de terapia. Tomem só cuidado com isso. Tá? Para mim, isso é bom ou é ruim? É ruim muitas vezes quando pode ser motivo de erros e pecados. Isso me preocupa. Se eu não estou aconselhando no gabinete, eu estou com mais tempo para fazer outras coisas. Isso é bom. E talvez não tenha tanto problema dentro da igreja. Mas pode estar mascarado alguma coisa. Pode ser que haja problema. E pode ser que crentes não tenham entendido que Deus pode tratar de algumas coisas diretamente, nem sem necessidade até do pastor. Mas a gama de busca a psicólogo é bem grande. Não sei, não me lembro de ninguém aqui da igreja no momento. Aliás, pode ser uma ou duas pessoas, talvez tenha bastante sentido no que eles estão fazendo até. Mas eu sei que tem. E tem que tomar cuidado com isso. Qual o motivo? Por quê? Eu estou indo atrás de uma terapia de psiquiatra até. Primeiro, meus irmãos, sempre lembre de buscar Deus no tratamento. Às vezes vai ficar uma consequência que um médico vai te ajudar. Mas essa consciência de que Deus trata é preciso estar bem latente em nós. Tá bom? Então, esse é um ponto para que você não trate algumas coisas com medicamentos desnecessariamente. Eu não quero botar pulga atrás da sua orelha, não. Eu quero falar o que é normal, o que é natural, o que é o melhor caminho. Sempre será Deus. E falar com Ele, e descansar nele, e aguardar. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor pode cuidar disso. Né? Talvez não ficar muito refém. E nem de pastor, né? Eu sempre falei aqui que é horrível quando você vê na igreja pessoas que ficam refém de pastor. Aqui não temos esse costume. Mas muitas vezes acontece. Toda semana quer falar com o pastor, toda semana, mas não é um tratamento. Isso tratamento é normal. Tratamento, o que eu digo? Um acompanhamento com oração, com leitura da Bíblia, um tempo, e a pessoa vai chegar num ponto que ela faz o quê? Começa a caminhar sozinha. É natural. Mas o pastor jamais pode prender as pessoas, fazê-las refém, né, da sua dependência. Pastor, né, dependência. Isso é perigoso. Por outro lado, pastores que já são remunerados pela igreja, abrindo seus consultórios e começando a atender em consultas pagas. Você acha que eu não conheço pastores? Eles não atendem mais na igreja. Eles foram para o gabinete, para o consultório. E as pessoas falam, nossa, que maravilha, o pastor abriu um. Eu não sei, meus irmãos. Talvez o Paulo, né? Eu e o Paulo, mas sejamos os últimos, então. Mas eu acho que o atendimento, a responsabilidade do pastor é atender a igreja. Ele não só é pago por isso, não. Ele é colocado por Deus para isso. É mais do que ser pago para isso. É para atender. É para ouvir e para aconselhar e botar aquela pessoa para andar e seguir em frente. Hoje, infelizmente, tudo caminha para um pastoreio à distância, onde o pastor fala coisas bonitas, com aparência de palavra de Deus, e os ouvintes acompanham entusiasmados.
são os coaches, por exemplo. Nada de confronto, nada de aconselhamentos pessoal, nada de comprometimentos com o rebanho, e tudo parece terminar bem e feliz por pouco tempo, depois volta. Outra coisa, na exortação de Deus, pessoas que estão em pecado, ou mesmo erros que não sejam pecado, devem submeter-se ao aconselhamento, buscar o aconselhamento numa atitude de temor e humildade. Porque isso, meus irmãos, produz verdadeira alegria. Às vezes a gente quer resolver as coisas sozinhos. Se não é não confiar no pastor. Eu sempre tomei cuidado para que não faça da vida das pessoas assunto de púlpito. E também não ficar falando com outras pessoas o problema de outro. Todos nós temos que ser assim, não é só o pastor. Vocês precisam ser assim. Mas precisa ter esse caminho de confiança e essa busca da parte dos membros mesmo. No sentido de que, antes de você ir num psicólogo, nada contra, tá, meu irmão? Se amanhã a Valéria quiser fazer psicologia, né, eu vou apoiá-la. Eu posso fazer psicologia. Me ajudaria muito no ministério, não tenho dúvida disso. Mas só como um auxílio, uma ciência auxiliar para a palavra de Deus. Para mim é assim que funciona. É assim que eu acho que é o certo. Por fim, pastores necessitam agir como servos de Deus e não senhores da igreja no aconselhamento. Eles não estão pastoreando para criarem regras para a igreja, senão exortando, primeiramente e principalmente, com o uso da palavra de Deus. Essa tem que ser a ferramenta do pastor é essa aqui. Eu lembro uma vez, rapidinho, que alguém teve um problema, um jovem. Eu lembro direitinho, meus irmãos, diante do problema que foi visível, pelo menos para mim, foi visível, ao tratar com ele, eu peguei a Bíblia e tinha irmãos, tinha diáconos comigo. Aí eu falei com ele assim, à luz das Escrituras, você acha que você fez certo ou errado? Ele falou assim, eu fiz errado. Então tá bom, vamos ver. Aí começamos a ler a Escritura. E aí no final houve choro, de fato, choro verdadeiro. Arrependimento e conserto daquilo. Corrigiu-se aquilo. Mas é a palavra de Deus. E se não corrigisse? Como que possivelmente ele estaria depois? Então isso é importante. E aí, meus irmãos, usar a palavra de Deus é importante. Outra coisa, dentro dessa mesma linha, as pregações expositivas aqui do púlpito ajudam muito a igreja a permanecer saudável. Uma igreja que não busca muito o pastor como em termos de aconselhamento, não tem problema nisso. Significa, possivelmente, que os irmãos estão sendo bem pastoreados também. Pode ser o outro reflexo. Porque problema, meus irmãos, todo mundo tem, pastor também tem. A única questão que eu coloquei é que nós olhemos com muito cuidado aonde nós estamos indo tratar dos problemas. Quando você aconselhar com um psicólogo, então, já que nós falamos disso, procure saber quem ele é e qual é a abordagem que ele está fazendo. Ele pode ser que ele te ajude. E saiba qual é o seu problema. Saiba qual é o seu problema. Porque às vezes fala assim, ó, eu estou com uma crise de ansiedade. Por que você está com crise de ansiedade? Né? Isso é importante. Exageradamente, você pode chegar num ponto de que, eu estou exagerando, né, na minha fala aqui, que houve um deslize, um pecado. Um homem traiu, o marido traiu a esposa traiu o marido. Ou um filho fez alguma coisa, uma aberração qualquer. É o quê? O tempo foi passando. Não tem jeito. Vêm as dores, as doenças, ou até mesmo o infortúnio que nos acontece e que cria em nós dores. Mas tudo isso, como que é tratado primeiramente? Então, é importante que você saiba, para você saber lidar com isso e buscar essas coisas, mas antes fazer discernimento claro. Para que você possa primeiramente tratar diante de Deus. Acho que, não tenho dúvida, né, que esse é o melhor caminho. Aí, pregação eu disse que é bom para isso.
Precisa tomar cuidado no uso do aconselhamento, cercar-se de ações seguras que não abram brechas para falatórios indevidos. Porque dentro da igreja não é o pastor só que aconselha, muita gente aconselha. Como que você faz isso? E o aconselhamento é muito informal muitas vezes mesmo. Nós estamos na calçada e alguém te cerca, te faz uma pergunta, te faz uma colocação e te coloca numa condição que você se torna um conselheiro. O que você aconselha? Uma vez alguém na igreja disse para mim, ela estava para casar e agora a gente estava fazendo acompanhamento para o casamento. Graças a Deus estão casados até hoje. E aí ela pegou, falou, pastor, você não sabe que eu ouvi lá na minha escola, a jovem, né? Das mulheres casadas. O que você ouviu? Falou, você falou para mim não casar. Mas não foi uma mulher só casada, foram várias mulheres, porque elas se reúnem no lugar para tomar café, os intervalos, ela dá aula. Não case. Não case porque você vai perder sua liberdade. Não case porque o casamento para mim foi uma porcaria. Não case porque é difícil ver um casamento que dá certo. Não case, não case, não case, não case. Aí eu cheguei, e aí, o que você achou disso tudo? Não, pastor, estou tranquilo, eu quero casar. Serva de Deus, né? E estão casados, e bem casados. Percebe que como que as coisas funcionam? Você precisa ter esse discernimento, todas as coisas muito claras na sua vida. Quem está te aconselhando, né? Cercar-se então de ações seguras, não dando brechas, né, para falatórios indevidos. E aqui eu estou finalizando agora. O cuidado na exortação como forma de corrigir erros e pecados faz parte do ministério pastoral em uma igreja que caminha para uma saúde espiritual. Igreja com saúde espiritual, o pastor exorta, seja na pregação, seja individualmente. A exortação, meus irmãos, nem sempre é aquele negocinho, ó, né? Você está em pecado e você toma jeito na sua vida. Pode ser que seja isso, mas de várias maneiras, né? Então, você está em pecado, talvez algumas coisas na sua vida estão erradas. A Bíblia fala sobre isso. Vamos cuidar disso. É assim, meus irmãos, que a Bíblia torna a nossa regra de fé e conduta. Nós estamos falando, inclusive, de manhã sobre sexualidade e fé. É assim. Nós saímos de nós mesmos. E aí, por que eu falo? A Bíblia, ela é a autoridade máxima para todos nós em todas as questões da vida. Pode me falar qualquer, depois, agora, né, mas pode me falar qualquer questão, você fala assim, pastor, isso aqui. Pode até falar assim, ó, e o envio de um foguete à Lua. Para todas as questões, a Bíblia é a autoridade máxima. Por isso que eu digo, todo psicólogo, todo psicanalista, todo psiquiatra, todo médico deveria ter uma Bíblia. E que ele usasse ela. Que aí eles estão sendo submissos, de fato, ao Criador. Aquele que conhece nossa mente, nosso coração, as intenções, as nossas células, ele conhece. Muito mais do que o médico. Tá bom, meus irmãos? Deus nos abençoe. E Deus nos ajude nessa questão de aconselhamento. A nós, pastores, eu, Paulo, os demais, né, aqui da igreja, a vocês que aconselham, a vocês que ouvem aconselhamento, que buscam aconselhamento, falem bastante com Deus sobre isso. Façam a coisa certa. Sempre. Façam com muito cuidado, temor, tremor, bastante humildade. Deus vai abençoá-los. Bom? Nosso Deus, nós o agradecemos por teu amor. Agradecemos ao Senhor por tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor constituiu pastores em igrejas. Isso tem sido sempre, ó Deus, desde o princípio. Obrigado, meu Deus, porque os pastores têm usado a palavra do Senhor para ministrar a tua igreja, para ensinar, para, ó Deus, trazer, ó Deus, discernimento à tua igreja. Segundo Timóteo, ó Deus, 3, de 16 e 17, fala disso, que ela é suficiente, Pai, para toda boa obra. Ó Deus, como isso é bom, como isso me encoraja e me dá alegria, porque eu posso encontrar no Senhor, Pai, a resposta
Talvez eu não vou conhecer todas as coisas do mundo, mas eu vou saber como elas funcionam. Eu vou saber como eu devo me conduzir e me portar. Então ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades, inquietações, ansiedades. Ó Deus, ajuda-nos a confiar no Senhor. E dá paz ao nosso coração, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.